Ô, Guilherme, uma pergunta pra você. Quando a gente olha a média brasileira, eu tenho certeza que, sei lá, se a gente abrir o chat lá, vai ter metade do chat defendendo o que a gente tá falando, metade descredibilizando e falando, por que que esse doido desse Guilherme, que é esse bosta desse Thales, que é esse bosta desse Kanner, não sei o que lá, sempre tem, né? E, pô, que é tudo errado e tal. Então o que acontece? Você tem uma turma que ela não tem nenhuma profundidade intelectual e que ela fica ali se remoendo, né, na sua inveja, no seu pequenismo ali, e ao invés dela reconhecer um vencedor como que o Guilherme tá, sei lá, 20 anos estudando profundamente para poder dar a sua opinião, ela fala, eu discordo de você. Você discorda por quê, irmão? Com base em quê? Qual argumento você acha que tá errado ali? Por quê? Né? Não existe essa profundidade da conversa. Então eu acho que existe uma dificuldade aqui, que é como que a gente pega essas pessoas que ela vive numa bolha de ignorância, que ela só quer criticar, só quer achar problema, só quer discordar por discordar, e ela não tem a humildade de ouvir uma pessoa que, sei lá, realizou mais do que ela, falar, cara, me ouve, eu fiz mais do que você. Calma. Talvez vai chegar essa hora, mas não é agora. Agora ouve o que eu tô falando. Como é que a gente convence essas pessoas a mudar de vida? Não tem como, porque eu não consigo ver. Hoje de manhã eu vi o The Creating of Adam, né? A criação do Adão, que é um quadro belíssimo de Michelangelo, que você vê que tem aquelas mãos, né? E aí a mão de Deus, o dedo indicador tá esticado, e a mão do homem, né, do Adão, a falange tá meio que assim, e tem esse espaço, na verdade, que o Michelangelo quis dizer que é o seguinte, Deus tá aí pra gente, né, mas cabe a gente fazer o esforço pra encontrar a Deus, né. Eu acho que é a mesma coisa que a gente tá falando aqui, tipo, tá, o Guilherme tá passando um conhecimento bacana, o Kanye tá passando um conhecimento bacana, eu tô tentando passar algumas lições bacanas pra turma. Mas muitas vezes a turma vai ver, não, tipo, não quer, ele não tem a vontade. Será que nesse sentimento de patriotismo que você tá falando, Guilherme, que é, pô, eu tenho que me preocupar com as outras pessoas. E com quem não quer ser ajudado? O que que eu faço? E se eu tenho metade do país que Aham. não quer ser ajudado? Como é que eu faço? O que você acha? Eu acho que vai muito de uma questão de maturidade de cada pessoa e fase da vida, né? Acho que tem um momento na vida do homem, da mulher, que tem que virar essa chave, né? Do amadurecimento, que a pessoa tem que despertar para esses valores. Tem pessoas que não acontece nunca, né? A gente vê pessoas hoje de 40, 50 anos que vivem como adolescentes, mas eu acho que vai da fase de cada um. Acho que a maioria das pessoas, elas nunca escutaram esse tipo de valor, nunca escutaram que existe uma tradição belíssima da qual ela faz parte. E quando ela escuta a primeira vez, ou pode acontecer alguma coisa na vida dela que leva ela para esse caminho, tem que ter alguma coisa que faz ela despertar e começar a trilhar esse caminho. E tem pessoas que estão tão afastadas que é difícil, né? A gente tem que rezar por elas, a gente tem que tentar trazer elas, mas tem pessoas que estão tão absorvidas por essas ideologias do mundo moderno que realmente é muito difícil. Elas são muito fechadas, né, para qualquer visão diferente que você vai trazer. Você sabe que tem uma coisa, então, sobre quem tá fechado. Vamos lá, metade do Brasil chutou o balde e falou, dane-se, né? Quero que o país afunde e tal. Tem uma cena, né? Tem essa história medieval que a cultura ibérica antecede do El Cid, né? El Cid é o Rodrigo Dias de Vivar. Ele é o reconquistador de Valência, né? Tem lá o túmulo dele em Burgos. É uma figura incrível. Tem um filme até do El Cid que é o Charlton Heston, El Cid e tal. E tem esse livro antigo que é o Cantar do Meu Cid, né? E uma das coisas interessantes do El Cid é que ele é banido da cidade dele. Os caras mandam ele embora. Falam, vaza. E aí o El Cid começa a lutar, meio que a reconquista por conta própria, até ele juntar uma força. E aí ele junta essa força para retomar Valência fora da cidade. E aí quando ele retoma Valência, por isso que ele é El Cid, né? Porque os muçulmanos começam a lutar pro El Cid. Eles falam, não, esse cara é tão fera, a gente vai lutar por ele. O muçulmano, que é o inimigo total. Então ele foi rejeitado por aquelas pessoas que deveriam amá-lo. E ele constrói uma virtude tão grande, que Cid é senhor, né, em árabe, então eles colocam ele como senhor. Uma virtude tão grande que aquele que deveria ser o inimigo começa a admirá-lo. Hoje um grande problema das pessoas é que todo mundo está pensando nessa briga política com base na disputa de forças, né? Pô, aqui tem os meus aliados, você tem ali os seus aliados, a gente vai pegar os aliados de um lado, do outro, vai chocar para criar um negócio. E tá faltando um cara que vai ser o adulto da sala, tá faltando um cara que vai ser porque quando os seus filhos estão brigando,
Você não entra no meio da disputa dos seus filhos e escolhe, eu tô do lado do fulano agora pra pegar o outro. Isso é loucura, entendeu? Isso aí vai... Você virou outra criança dentro do negócio. Quando seus filhos estão brigando, você para e você senta um de cada lado e um de cada lado. E aí você deixa eles acalmarem. Eles acalmarem completamente. E aí eles vão colocar. E nesse sentido, o que tá faltando desesperadamente são pessoas... O cara que vai ser o líder, a despeito tem uma ideia, tem duas ideias aqui sobre isso, né? O Chesterton, que eu dei pro Vilela o livro do Chesterton, ainda vou fazer até campanha pro Vilela ler lá o livro do Chesterton, que é muito bom. Pegar lá na empoeirado. Qual você deu pra ele? Eu acho que eu dei Ortodoxia, se eu não me engano. E pegar lá o empoeirado Ortodoxia. O Chesterton tem uma frase, acho que é nesse livro, que ele fala assim, olha... Mas eu insisti muito pra ele ler a parte da ética dos contos de fada, que eu tenho certeza que vai ser a cara dele, né? E continua achando, a cara você vai achar interessantíssimo. E aí tem uma cena que ele fala de Pimlico, que é um bairro lá na Inglaterra, que na verdade é um bairro relativamente nobre, mas na época é um bairro pobre. E ele fala, olha, só tem um jeito de amar Pimlico, que é amar Pimlico sendo o que ele é. Formar pela rua, pelo não sei o quê. E aí a lição da Bela e a Fera, que você primeiro ama e depois transforma. Existe um elemento que o líder tem que ter, que ele tem que amar aquelas pessoas, que ele tem que ser exigente com elas, porque se for soft, se for todo mundo mãe, então não é o pai a paternidade que eu tô falando. Mas ele tem que amar aquelas pessoas para que elas se transformem, a despeito das dificuldades que vão aparecer. Eu tenho pessoas que eu tento liderar, ajudar e tal. As pessoas falam assim pra mim, não, esquece fulano, esquece não sei o que, isso aí não tem futuro, entendeu? Não tem nada. E aí eu rio assim e eu falo, cara, o que você tá falando, entendeu? Isso aqui vai andar. Vai andar, porque vai ter que andar. Porque vai andar a todo custo. É a relação, por exemplo, que você tem com o próprio G4, sabe? Que você fala, cara, vai ter que andar a todo custo. Não é um tema de se eu tô bem, se eu tô mal, se eu acordei não sei o quê. E aquelas pessoas eu quero que se desenvolvam. A mesma coisa acontece quando você olha o país. Você tem que encarar, e isso encara com propriedade, que é a mesma coisa. Falar, é meu, essa terra é minha. Então eu não quero, quando eu vejo o empresário que está perdido de valores, quando eu vejo a pessoa da minha família que está perdendo de valores, quando eu vejo o país mesmo, o que eu falo? Também encara como o meu. Fala, eu não tenho poder político, nem quero ter. Quando eu falo aqui, cara, vamos construir o carro nacional, pega o pessoal do ITA e vamos fazer o carro nacional, que eu tô tentando fazer encarar como o meu. O cara pode ter revolta, ele pode ficar puto, ele fala, eu odeio que você queira o meu bem. Esse é exatamente o mistério da cruz. O cara odeia. Ele fala, cara, eu quero cuspir em você. Se você, toda vez que você fala pra eu parar de fumar maconha, você fala que tem que construir um carro nacional, que o Brasil tem que dar certo, que o Brasil é bom, tem que construir uma estrada, que não sei o que. Eu odeio, eu tenho ódio, eu começo a espumar, eu mordo a mesa, eu bato a cabeça, eu quero te matar. Eu falo, ótimo. Então eu continuo defendendo isso pro seu bem, inclusive. Perfeito. Para isso é fundamental redescobrir esses símbolos fundacionais do Brasil, porque acho que as pessoas hoje olham para esse Brasil e elas não reconhecem nada, elas têm dificuldade de reconhecer isso como a terra delas, porque realmente está tudo distorcido. A história foi apagada, os símbolos foram substituídos. Isso que é o mais belo, quando as pessoas começam a entender a história, né, despertar para esses símbolos novamente, isso reacende esse amor pela pátria, né, porque as pessoas se sentem parte dessa história. Hoje elas estão muito desconectadas. Eu tive um erro para o materialismo que foi ler a vida dos santos, né? Eu comecei a ler a vida dos santos, que é um caminho sem volta. Você lê esse negócio, cara, na minha cabeça volta a imagem das pessoas que foram atacadas, ultrajadas, os caras odiaram, os caras perseguiram. Qualquer história de herói é assim, cara. A história do herói não é a história do cara, é que a gente tem a visão do herói como um cara que vai subir lá, ser exaltado, não vai bater palma. Isso não existe. Pelo contrário. Você vê a vida de um santo, que é uma grande parte das histórias do mundo real, assim, de heróis, são essas histórias. Você acha que São Francisco de Assis, não sei como é que era a vida do cara, o cara só tomava pedrada, São Bento, os caras só tomavam pancada na cabeça. E isso era a vida deles, é a alegria deles. Os caras serenos, os caras com uma disposição de... Carlos Magno, quando ele chegou depois de ter lutado várias batalhas, ele chegou lá em Roma, o Papa veio coroar ele, o imperador romano. Imagina o cara, a glória, o cara passou a vida inteira para aquilo. O Carlos Magno falou, se eu soubesse que ele ia me coroar, não ia. Eu não sou digno de usar isso. O Godofredo de Bulhões, que reconquistou Jerusalém, quando ele chegou lá, ele falou, não vou usar uma coroa de ouro onde Cristo usou uma coroa de espinhos. Ele se recusou a ser coroado. E ele era um cara brutaço, cara da pancadaria. O cara retomou Jerusalém na mão. E eu lembro a história...
Você vai lendo a história da primeira cruzada e os vagabundos foram largando no meio do caminho, foram deixando o cara e se lascar. E o Godofredo foi avançando. Quando acaba, ele fala, eu não quero nem usar a coroa. Aí eu lembro que eu li aquilo e falei, e pega no Brasil, o Zé de Anchieta, o Mendes Sá, Tasso de Sá, cara, os caras vieram aqui na... Galera não tem noção, cara. O primeiro bispo do Brasil foi devorado pelos índios. Teve toda uma... O Brasil era um terreno muito complicado. É quente pra caramba. Os O cara pegava... desbravaram o país O inteiro. cara pegava doença, é quente pra caramba. Aí o cara... Você olha essas histórias, né, de... Meio dark, né? Tem áreas do Brasil que não é tão dark, assim, que falta lei e ordem. Tipo, Ilha Marajó e tal. Tava conversando com uma freira, né? E ela foi fazer uma postura na Ilha do Marajó. Cara, o Velho Oeste parece altamente civilizado, entendeu? Perto das histórias que ela tava contando, assim. E assim, gente sendo morta, abuso sexual, toda coisa. E ela lá pregando pros caras e falando, ó, você tá errado nisso, você agora vai ter que rezar esse terço, agora você vai ter que não sei o quê, agora você vai ter que mudar de vida, agora blá blá blá, e falando que os caras estão errando na cara deles. Eu olhei pra aquilo e falei, cara, essa freira que apareceu, o Gabriel tava lá, que ela apareceu, na verdade já convidou o Gabriel, que ela apareceu do nada, as pessoas vão aparecendo do nada, entendeu? Não sei nem de onde elas chegam. Falei, cara, esse é o exemplo. O cara, pra construir o país, o cara que tá lá, claro, pra ser líder ele vai ter que trabalhar, ter família, o cara vai ter que... Só quando dá dinheiro o cara tem que ter pra sustentar uma família, o cara tem que carregar, entendeu? Opa, tem que ser não responsável. Não tem como.